Pode ter até quem negue, viu? Mas aquele friozinho da barriga tomou conta da torcida do Flamengo. Depois de passar o Brasileirão todo de olho na ponta, o time finalmente chegou à liderança e está a uma vitória do título. Só você não tá vendo os dentes escancarados? Tá fácil sorrir, não? Tá, muito fácil. E ontem não teve aquela de ficar indeciso na hora de escolher uma roupa. Nem pensei. Amanhã eu vou trabalhar com a minha blusa. Graças a Superação. Simplesmente superação. virar sobre o então líder e assumir a ponta a uma rodada do fim. Depois dessa sequência de vitórias, eu acho que dá pra... Vamos na confiança, acho que dá pra levar assim. A vitória do domingo pintou a cidade e dominou o papo. Pagaram 1 milhão de Rodinei pra nada. Pior pro Colorado. Todo cavalo pangaré corre na frente. Corre na frente. Mas é que tá, Todo foi na pangaré última corre na rodada a frente, qual na nós última passamos. rodada. Pois é, o rubro-negro está empolgado e é natural que esteja, mas também está consciente de que ainda falta um passo, uma estação até chegar ao destino final, o título brasileiro da edição 2020, contra o São Paulo no Morumbi. É que diante desse adversário, nesse estádio, Contra o São Paulo vai ser meio esquisito. Sabe por quê? Pô, São Paulo, o Flamengo não tem muitas conquistas lá em São Paulo não, pô. no Morumbi o Flamengo não vence desde 2011. Em 7 jogos, 3 vitórias do São Paulo e 4 empates. Não chegou a hora, não? Chegou a hora. Que São Paulo tá meio caidinho. Aí vai chegar a hora agora. E lá o Flamengo deve contar com quem sentiu no último domingo. O exame de Rodrigo Caio não identificou lesão no tornozelo. Diego Ribas e Gabigol, que saíram com dores, treinam hoje, normalmente. Time nos trilhos, de mãos dadas com a torcida. Vamos tá aí, quinta-feira firme e forte. Para mostrar que o Brasileirão seguirá com o mesmo dono. Com a vitória e levantando a taça de novo. Segura a empolgação do torcedor do Flamengo agora, né? Chegou na hora que tinha que chegar. Esses são os dias que a gente gostaria de ganhar R$1 a cada camisa do Flamengo que a gente vê nas ruas do Rio de Janeiro. Verdade. Eu fui pra academia ontem, tinha uns 4 lá de Flamengo na academia. O Flamengo tem muitas possibilidades de ser o campeão brasileiro, depende apenas das próprias forças e depende de uma vitória contra o São Paulo. E vai estar super mobilizado para isso, tem qualidade, está no melhor momento da competição e tem todas as condições. Apesar do retrospecto, apesar da história recente de não conseguir ganhar no Morumbi. Agora, eu fico pensando aqui qual é o nível de mobilização, além da questão da vaga da fase de grupos na Libertadores, que o São Paulo terá para jogar contra o Flamengo. Porque me parece que o Visoli não está conseguindo mobilizar o time. O mínimo possível para fazer um bom jogo é o que a gente viu ontem contra o Botafogo. Porque se o São Paulo repetir o futebol apresentado de ontem contra o Botafogo, será goleado pelo Flamengo, né? Será goleado pelo Flamengo. A gente sabe que é clichê, mas que cada jogo é uma história, etc e tal, isso acaba realmente acontecendo no futebol, mas foi muito surpreendente e muito preocupante o que aconteceu com o São Paulo ontem, na medida em que, do outro lado, tem um time que está voando, que é o Flamengo, e precisa apenas de uma vitória simples para ser o campeão brasileiro. E com um jogador que cresce em jogo decisivo, né? O Gabigol marcou agora o 6º gol dele em 6 jogos. Então, assim, acho que o primeiro foco do Visoli ali é dar um jeito de brecar o Gabigol, né? Se deixar o cara jogar, ele já mostrou que... O que eu acho bem difícil, para dizer a verdade. Porque empolgação, o Flamengo está empolgado para conquistar um bicampeonato, 8 títulos brasileiros e um bicampeonato em sequência, para mostrar que esse time é do nível daquele time que encantou o Brasil nos anos 80, que foi campeão do mundo, esse não conseguiu, mas foi campeão da Libertadores também, pode ser bicampeão brasileiro, e se mantiver junto, pode ganhar muitos títulos ainda, porque é uma equipe de qualidade diferente, uma qualidade diferente. É o melhor time do Brasil, sem nenhuma dúvida. E assim, empolgado... Flamengo já era melhor do que o São Paulo ganhou do Flamengo na Copa do Brasil. Verdade. Mas no momento a empolgação é tão grande por parte do Flamengo e o desânimo é tão grande por parte do São Paulo que acreditar num outro resultado, que claro que pode acontecer, mas acreditar é improvável. Não é... O torcedor do São Paulo deve querer ganhar do Flamengo,
tirar o título do Flamengo, mostrar a força do São Paulo frente ao Flamengo, mas é bem difícil acreditar que isso vai acontecer. Flamengo monitorando aí a situação do Rodrigo Caio, né, que saiu com dores no tornozelo, mas o exame não apontou nenhuma lesão. Tem a situação do Arão também, então a gente está falando aí da zaga hoje titular, né, do Flamengo. O Arão não jogou contra o Internacional por causa daquela fratura, né, no dedão do pé. Mas eles ainda têm esperança de poder contar com o Arão contra o São Paulo, o ex-time de quem? De Rogério Ceni. O futebol, né? O Ceni indo disputar sua decisão de campeonato brasileiro como técnico pela primeira vez aonde? No Morumbi no Jardim de casa. Não, e tem muita pimenta nessa história, porque o PVC, inclusive, traz no blog dele hoje a informação de que a entrevista do Rogério Ceni para o Esporte Espetacular no domingo, onde o Rogério Ceni fez juras de amor ao Flamengo, disse que está muito encantado com o Flamengo, dizendo que está muito encantado com a torcida do Flamengo, porque agora, de fato, ele está conhecendo o Rio de Janeiro, que ele não conhecia. E de fato, para quem não conhecia o Rio de Janeiro, você fica espantado com a força da torcida do Flamengo, né? Que é enorme, gigantesca no Brasil todo, mas no Rio de Janeiro, ainda mais a essa época, como vocês dizem, a essa época é um negócio absurdo. É um fenômeno, chega a ser um fenômeno social, né? Sem a dúvida. torcida do Flamengo. E isso deixou, como é que eu posso dizer? Deixou algumas pessoas no São Paulo um tanto quanto enciumadas, né? Os caras ficaram com ciúmes. Ceni ainda não ganhou de São Paulo, né? Não. Como treinador. Então, isso pode, de alguma maneira, mobilizar aí o São Paulo para não deixar o Rogério Ceni, ou para tentar não deixar o Rogério Ceni ganhar um campeonato em cima do São Paulo. Pelo menos uma pimentinha a mais, né? A gente tem números aí do Rogério Ceni na temporada, lembrando que antes de vir para o Flamengo, ele comandou o Fortaleza. Temos lá, ó, aproveitamento do Ceni no Brasileirão 2021, né, que a gente está chamando. Sem Ceni, o Fortaleza quase 30%, né, 29,8%, perdão. Com Ceni, 44,4%. O problema é que quando o Rogério Ceni chegou no Flamengo, antes dele assumir, já queriam que ele fosse campeão brasileiro. E não dá. Ele pegou um time, aí, é um time que está montado, mas é um time com um trabalho que não vinha dando certo, que era o do Domi. E ele tinha que pensar maneiras de implementar o jeito de trabalhar dele, as ideias dele. Não dava para ele ser campeão antes do campeonato acabar. E agora ele chega na última rodada com a possibilidade... Ele pode até perder o título, mas ele leva o Flamengo para a última rodada com possibilidade do título, sendo que a liderança esteve na mão do São Paulo, esteve perto do Atlético, esteve na mão do Inter, e quem parece que vai levar é o Flamengo. Então, claro que isso é um trabalho dele. O Flamengo não esteve na liderança em nenhum momento do campeonato. Só esteve agora, quando ele conseguiu desenvolver as ideias dele. Algumas ideias ele ainda está em desenvolvimento. Aquela substituição lá do jogo contra o Inter, quando ele colocou o Pedro, ficou sem lateral direito. Coisa muito louca. É uma ideia que está em desenvolvimento. Uma tentativa para você buscar um resultado contra um adversário, contra 10 jogadores. Enfim, tem gente que queria o Rogério Ceni fora no terceiro jogo e que já está começando a pensar em Rogério Ceni para a próxima temporada no Flamengo. Sereto, considerações finais para eu dar um tchauzinho para você. Olha, só para dizer o seguinte, que eu quero reforçar a minha opinião de que eu acho que o Crespo tinha que assumir logo o São Paulo, né? Sim. Um jogo decisivo para quinta-feira, bota o Crespo para treinar o time, bota o Crespo para... não dá tempo de fazer muita coisa, mas enfim, vai para a linha de frente, assume ali a responsabilidade. Aquele fator novo, né? De empolgação. Mas eu não sei nem se os dirigentes do São Paulo estão muito preocupados com esse negócio. Não sei se é isso que vai empolgar eles, não. Sereto, até amanhã, então. Gostou da tudo azul aqui? Não, hoje você tá o quê? Combinando todo. Óculos azul, camisa e óculos. É muito bom. Exatamente. O popular cair na tinta. No mundo da moda, Beijo, Lofredo. quando a gente tá tudo de uma cor